Bom, nosso prota de hoje é um cara chamado Dariel, de uma linhagem de demônios. Ele serve o Rei Demônio há 30 anos, porém contudo é menosprezado por todos, inclusive pelo próprio Rei Demônio por não poder usar magia. Desde então ele sempre permaneceu na patente mais baixa de todo o exército. Lembrando que o nome desse anime vai estar nos comentários como sempre, então corre lá pra conferir, beleza? A história começa quando Dariel é convocado pelo novo Rei Demônio, chamado Baixabaza, que por acaso é o seu irmão adotivo, pois muito tempo atrás, quando o pai de Baixabaza estava no comando, ele o encontrou quando era apenas um bebê. Desde então, ele foi criado no palácio como filho adotivo do Rei Demônio, mas agora com seu pai adotivo prestes a morrer, é o seu irmão Baixabaza que está na frente dos três grandes reis. Depois de muita conversa, nosso prota acaba por ser demitido do exército, mas ele pensa que foi apenas demitido de sua posição de assistente deles. Logo ele é insultado por todos ali, o chamando de burro por não compreender o que foi dito. Antes de falar claramente o porquê, Baixabaza explica que Dariel estava na última patente do exército, e isso gera uma vergonha enorme para o exército do Rei Demônio, por ter alguém com patente tão baixa como superior do exército, sem contar em sua capacidade de usar magia, sendo esse o principal motivo em meio a uma longa lista de incompetências dele. Baixabaza mostra o quão superior é em relação ao nosso prota. Dariel tenta explicar que ele ainda tem a missão do antigo Rei Demônio que lhe deu. Baixabaza, irritado, diz que o seu pai está aposentado e que eles não têm lugar para um demônio que não pode usar magia. Isso acaba deixando ele muito cabisbaixo. Eles então anunciam que o nosso prota está expulso do reino dos demônios por não poder usar magia. Neste momento descobrimos que neste mundo humanos e demônios se enfrentam constantemente, e que ambas espécies parecem ser idênticas, mas a única coisa que pode diferenciá-los é o poder de usar magia. Andando em um caminho sem direção, nosso prota se encontra com um dos seus comandantes, tentando provocá-lo por ser o mais fraco, mas ele simplesmente sai andando sem rumo e sem direção, o ignorando. Algum tempo se passa, e depois de vagar por muito tempo, ele se encontra com muita fome e sem nenhum lugar para se abrigar. Mas tudo muda quando de repente ele encontra uma garota fugindo de um macaco demônio. Ao ver que ela estava em apuros, ele decide ajudá-la bloqueando o ataque do macaco, e logo em seguida ele o ataca enfiando uma adaga em seu peito, onde já lhe havia uma cicatriz. Nesse momento ele descobre que o nome da garota é Malika. Ela o convida para ir até sua vila, pois deseja agradecê-lo de uma forma mais adequada por salvar sua vida. Então ela o arrasta ele à força até sua vila. Chegando lá, todos o tratam muito bem, porém ele fica com um alerta em sua mente, pois ele está em território inimigo e podem matá-lo a qualquer momento, caso descubram que ele é um demônio. Mas para causar uma impressão positiva, ele explica que estava na floresta porque foi demitido de seu emprego. Isso acaba deixando eles pensativos, mas acabam permitindo que ele fique em sua casa. No dia seguinte, ele entra na guilda de aventureiros depois de uma longa conversa, pois o registro só poderia ser feito por humanos, e ele foi forçado a fazer o registro, e nesse momento ele descobriu que na verdade ele era um humano comum. Após isso ele começa o teste de quais habilidades ele possui. Para os aventureiros, existem apenas 4 habilidades, mas cada tipo de aura possui uma habilidade única, que é usada para fortalecer sua arma e o seu corpo. Nosso prota escolhe sua arma e manifesta sua aura de cor dourada. Logo depois, eles avançam para o próximo estágio, onde irá definir qual habilidade ele possui de acordo com sua aura. As habilidades existentes nesse mundo para os humanos são fortalecimento, impacto, defesa e ataque. Eles começam com um teste de ataque. Para esse teste, ele deve cortar um tronco de árvore. Não precisa cortá-lo totalmente, apenas a metade já basta. Mas a força do nosso prota é tão grande que ele corta o tronco por inteiro. Feito isso, eles passam para o próximo teste. Esse é o teste de fortalecimento. Essa habilidade ela fortalece o corpo e arma do usuário em geral. Para realizar esse teste, o nosso prota vai brincar de tiro ao alvo com arco e flecha, e ele deve acertar a maçã. Mas ele acaba destruindo toda a parte ao redor da maçã com apenas uma flecha, e isso acaba deixando o pai de Malika assustado, pois é muito raro ver alguém com 2 habilidades. Logo em seguida eles começam um teste de impacto. Neste teste, nosso prota vai ter que esmagar uma pedra com uma marreta, porém ele acaba destruindo sem muita força. Feito isso, eles partem para o último teste de defesa. O velho pede para ele segurar o escudo de madeira. Velho safado, mano, querendo bagaçar o nosso prota na porrada já, ó. O velho se prepara para acertar com toda a força, pois essa é a sua oportunidade de descontar toda a sua frustração em nosso prota. Ele ataca Dariel com sua marreta de ferro, mas para seu azar, o nosso prota se defende lançando o velho para longe. O velho fica chocado, pois nunca viu alguém possuir 4 habilidades antes, e que ele é incrível demais para ficar ali na vila. Nosso prota fica sem entender nada, pois ele sempre foi visto como alguém fraco, sem poder nenhum. O mestre da guilda o alerta que ele deveria alcançar novos ares, pois ele tem potencial, mas o nosso prota percebe que Malika ficaria triste caso ele fosse embora. Então ele decide ficar para servi-los, pois quando ele não tinha ninguém para ajudá-lo, eles foram os únicos que lhe abriram as portas e o acolheram. Isso deixa todos da vila felizes, por ter alguém tão forte na vila para protegê-los agora. Mas um jovem garoto o recebe de forma rude, por ser de um rank superior. O nome desse jovem é Gashita, e aparentemente está no rank dele.
e o nosso prota ainda é rank E. O mestre da guilda pede para que ele tenha paciência com ele, pois ele é muito arrogante às vezes, já que ele sempre foi o único aventureiro nativo da guilda. Por esse motivo, ele pensa que carrega todo o trabalho sozinho. Mais tarde, nosso prota recebe diversas missões de colher ervas, pois Gashita recusa esse tipo de pedido. Contudo, nosso prota aceita, mas logo ele percebe que o macaco que ele tinha matado quando conheceu Malika era uma missão do Gashita. Ao saber disso, o mestre da guilda fica chocado, pois já fazia um mês que ninguém conseguia derrotar aquele monstro. No dia seguinte, Gashita fica irritado por terem pego sua missão sem consultá-lo, e agradece mesmo assim o nosso prota, mas de contrapartida o menospreza novamente pelas suas missões idiotas de coletar ervas. Dariel percebe que esse incidente vai lhe causar muito problema com Gashita, pois como recompensa por matar o macaco demônio, ele subiu para rank D. Em seguida, juntamente com Malika, eles partem em sua jornada para completar missões de coletar ervas. Na medida que eles avançam, enquanto Malika subiu um penhasco, ela revela que queria ser uma aventureira para ajudar sua guilda a se expandir, pois dessa forma ela poderia ajudar cada vez mais a guilda a crescer. Algum tempo depois, eles estão coletando algumas ervas. Dariel se impressiona pelos conhecimentos de Malika, pois suas habilidades como aventureira são incríveis. Então ele aproveita para aprender um pouco mais sobre como ser um aventureiro melhor. Mas nesse momento eles são surpreendidos por um cervo que está lutando contra outro monstro. E se aproveitando da situação, eles o capturam para o jantar, mas Gashita fica irritado novamente, pois o nosso prota acabou completando a missão dele de novo, e isso deixa as coisas ainda mais complicadas entre eles dois. No outro dia, o nosso prota está indo em direção à guilda, e sem querer se esbarra com Gashita, mas Gashita é super arrogante com ele mais uma vez. Porém, isso é apenas um problema que pode ser resolvido na conversa depois, pois o maior problema é um pedido que chegou repentinamente na guilda, onde um monstro perigoso estava por perto e que o monstro era conhecido como a Foice da Morte. Esta missão somente aventureiros de rank C ou superior poderiam derrotá-lo. O mestre da guilda fala que os aventureiros vizinhos estavam se preparando para lutar contra esse tal monstro, mas Gashita pegou a missão adiantado e estava indo na frente para derrotá-lo sozinho. O nosso prota fica preocupado com Gashita, então decide ir até lá para ajudá-lo de alguma forma. Malika lhe dá alguns suprimentos e remédios, pois suspeita que o monstro talvez seja venenoso. Enquanto nosso prota procura por Gashita, o tempo começa a ficar ruim, fazendo com que ele se sinta desconfortável, mas em seguida ele dá de cara com Gashita correndo do monstro, e por mais incrível que pareça, esse monstro está focado nele. O nosso prota tenta ajudá-lo acertando o olho da serpente. A serpente se revolta atacando eles novamente. Dariel tenta se defender com sua espada, mas ela quebra logo em seguida enquanto o monstro atacava, deixando o nosso prota em uma situação desconfortável, pois ele está encurralado. Se ele fugir, o monstro irá matar o seu parceiro e o caçar logo em seguida. Ou seja, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas de repente nosso prota tem a belíssima ideia de utilizar um combo de habilidade de fortalecimento e impacto. Nesse momento, ele acerta a serpente com um pedaço de sua espada reforçada com o seu combo de habilidades, abrindo um enorme buraco na serpente, e dessa forma ele derrota o monstro. E em seguida, ele cai de tanto cansaço. Um tempo mais tarde, está chovendo bastante, e Gashita está ferido, pensando que é seu fim, pois ele está infectado com o veneno do monstro. Mas no entanto, nosso prota está lá para ajudá-lo, cuidando de seus ferimentos e dando um antídoto para ele que Malika preparou com as ervas que ele colheu anteriormente. Gashita chora ao perceber que tinha sido muito rude com Dariel, se sentindo até mesmo culpado por tudo que ocorreu, mas o nosso prota gentilmente o conforta e acaba caindo de exaustão. No dia seguinte, Gashita começa a tratá-lo de uma forma mais respeitosa, o que até então surpreende a todos, deixando até mesmo Malika com ciúmes por ter que dividir a atenção de Dariel com outra pessoa. Enquanto tudo isso acontece com nosso prota, as coisas estão feias no palácio do Rei Demônio, pois o grande herói tem atrapalhado os seus planos. Os reis colocam toda a culpa em um novo assistente do Rei Demônio, pois as informações que ele forneceu não estavam certas. Isso deixa o Rei Demônio bastante irritado pela incompetência de seu assistente. Mas de repente, enquanto os reis conversavam entre si falando que talvez fosse melhor contratá-lo novamente nosso prota, pois mesmo ele não sendo útil com magia, ele sempre fez tudo com perfeição, até mesmo cuidando dos reis quando estavam doentes ou feridos, agindo sempre como servo fiel. Isso deixa seu irmão furioso, pelo fato de terem mencionado sua decisão como fosse uma atitude incompetente. Algum tempo se passa desde então. O nosso prota questiona o porquê de alguns habitantes estarem indo embora da vila. O velho diz que há muito tempo aquela vila era o ponto de acampamento para os guerreiros que lutavam pelo domínio da mina de Dimétrio. Mas desde quando a mina foi tomada pelos demônios, o movimento da vila começou a ficar menor do que antes. Contudo, ele sente que a vila está destinada a morrer lentamente. No outro dia, após o nosso prota pensar muito, ele decide que irá até a mina de Dimétrio para checar a situação. Ele até mesmo se lembra que já foi comandante daquela mina antes, mas como ele agora foi expulso,
expulsos, seria um problema se verem ele ali novamente. Então ele decide entrar escondido, porém ele fica surpreso por ninguém ter o percebido, e que tudo ali parece muito abandonado. Ele entra na caverna gritando se tinha alguém por ali, mas apenas algumas criaturas estranhas estavam trabalhando lá embaixo. Logo ele percebe que são seus antigos funcionários. Nosso prota pergunta a eles sobre a situação da mina. Eles contam que agora estão recebendo ordens para fornecer 4 vezes mais comparado ao tempo que Dariel estava no comando. Curioso, ele pergunta quem deu essa ordem. Eles estão meio confusos para se lembrar do nome, mas é um nome parecido com o do seu irmão. E nesse momento os guardas aparecem para buscar a produção da semana. Todos os trabalhadores ficam com medo, e o nosso prota tenta se esconder enquanto eles conversam. Eles falam que a ordem para produzirem 4 vezes mais de Dimétrio é de baixa base, e caso eles desobedeçam, eles sofrerão consequências mais tarde. Todos os trabalhadores ficam bastante revoltados, e quando eles se viram de costas, um deles ataca um comandante na cabeça. Irritado, o comandante ordena que os soldados matem todos os rebeldes. Nesse momento, os soldados se posicionam para atacar, mas o nosso prota os resgata rapidamente, e alerta os soldados para se afastarem dali enquanto podem, e diz que é uma vergonha para um soldado do Rei Demônio estar atacando não combatentes. O comandante ordena que o matem. Dariel fica nervoso, pois por mais que sejam inimigos, todos eles já foram seus subordinados, então ele decide não matá-los, mas não hesitará caso algum deles toque em seus amigos. Os soldados o atacam em conjunto, porém o nosso prota consegue atrapalhá-los enquanto conjurava magia, restando apenas o comandante contra ele. O nosso prota diz que nunca foi uma luta dos soldados contra ele, e sim dele contra o comandante, pois seus homens jamais matariam um não combatente. O comandante começa a implorar por sua vida, mas o nosso prota diz que ele não pode sair impune depois de tudo que fez, então ele se prepara para puni-lo, e faz aquele penteado calvo de cria. O comandante sai correndo agradecido por sua misericórdia. As criaturas ficam admiradas pela força do nosso prota, mas contudo ele derrotou alguns soldados dos demônios, e que isso poderia causar um baita problema para ele, mas Dariel revela que na verdade ele é um humano comum, e que ele não traiu sua família. Vendo isso, eles ficam felizes e decidem voltar toda sua lealdade para ele. Com isso, aquela mina que um dia foi dos demônios agora passou a ser dele, e quando ele volta para a vila, ele anuncia que tomou o controle da mina, e pede humildemente para o mestre da guilda que cuide de seus amigos com cuidado, pois sem eles nada poderia ter sido feito. Isso deixa o velho chocado, por ele ter conseguido o controle da mina tão facilmente. Após alguns dias, a vila começa a ficar movimentada novamente, pois a notícia que a mina foi tomada já havia se espalhado por todas as vilas próximas. Isso deixa Malika muito empolgada, mas sem querer ela acaba nocauteando o nosso prota, chegando assim ao término do terceiro episódio. Se você gostou desse vídeo e deseja a parte 2, comente e deixe seu like. Falando nisso, nessa semana estarei trazendo todas as partes 2 de animes que já mostrei aqui no canal, beleza?